E agradeço suas palavras também, Gabriele. Então acho que a gente pode dar início à atividade de hoje. Você quer falar algo, professor? Oi, gente, desculpa, eu caí, a internet tá me sacaneando aqui, mas eu voltei já. Então, eh, Pedro, muito obrigado de novo por vir, por participar com a gente aqui. Isso é super importante para a gente. A gente montou esse grupo esse ano, e eu fiquei muito feliz que a gente tem muitas pessoas interessadas em pesquisa aqui em Sorocaba. E quanto mais suporte a gente der para eles, né? Esse é o objetivo do grupo, é dar o suporte, explicar como faz pesquisa, explicar essas ferramentas que a gente tem. Inclusive, a aula para mim vai ser muito proveitosa, porque eu mesmo não costumo usar, eu preciso criar vergonha na cara e começar a usar. Então, acho que essa é a oportunidade de começar, né? E outra coisa muito legal é que, pô, conheço o Pedro desde que eu entrei na faculdade, ou seja, 2006, então faz 17 anos que eu perturbo o Pedro e a Cris lá na sala da biblioteca, né? Então, é muito legal esse momento, assim, de estar chamando o Pedro para participar de uma aula com a gente, assim, como professor e o Pedro como chefe das bibliotecas aí. Então, muito legal. Legal, muito bem. Então vamos lá, pessoal. Bom, eu vou começar já compartilhando a minha tela com vocês e, e essa atividade, né, nessa atividade a gente vai falar sobre o Zotero, tá? Que é um dos softwares da categoria de softwares que a gente chama de software gerenciador de referência. Tá? Então, ele é um software destinado ao uso acadêmico, né, com a finalidade de auxiliar vocês na coleta e organização de referências bibliográficas com ou sem os seus respectivos PDFs. E lá no final dessa organização, poder utilizá-lo para citar e referenciar de maneira mais automatizada, de acordo com a norma que você quiser. Ele é um software gratuito, de acesso aberto, é compatível com os principais sistemas operacionais, Windows, Mac, Linux, funciona também nos principais navegadores e ele é sincronizado com a nuvem. Tá? Então, você mantém uma instalação dele, por exemplo, a versão desktop, no seu computador local, mas pode acessar também os seus dados, a sua biblioteca, de qualquer outro computador, desde que conectado à internet. Tá? Assim como vocês podem também usar funções de trabalhar em grupo, vamos dizer, escrever um trabalho a várias mãos. Né? Bom, vou aumentar um pouquinho o tamanho desse slide para a gente dar uma olhadinha em como é que a gente poderia entender o software do ponto de vista de alguém que está elaborando um trabalho acadêmico como se fosse um fluxo. Né? Então, eu teria, num primeiro fluxo, num primeiro momento, uma etapa de coleta dos meus trabalhos, seja através de PDFs que eu já tenho localmente na minha pasta, ou num pendrive, ou na minha pasta ali de um computador cheio de PDFs, ou utilizando o navegador para interagir com fontes de informação, com bases de dados. Então, eu tenho um conector do Zotero que me permite, durante uma navegação em uma base de dados como o PubMed, por exemplo, solicitar que ele colete ali as referências que eu estou vendo em página, tá? Na minha página de respostas de uma pesquisa que eu tenha feito. E também para aqueles casos, especialmente para aqueles casos em que a gente tem uma referência em mão, né? Eu tenho um livro impresso, por exemplo, eu posso lançar manualmente essa referência. Tá? Isso é raro as ocasiões em que a gente precisa fazer esse lançamento manual, mas é importante saber que existe e como é que ele funciona, porque no momento em que a gente realmente tiver aquele documento que eu só tenho físico, eu tenho que saber também adicioná-lo à minha biblioteca, uma vez que, se eu estiver citando ele no meu trabalho acadêmico, no artigo, enfim, em algum documento, eu tenho que ter ele dentro do Zotero para poder, no final do processo, puxar ele ali, indicar ele lá no Word. Bom, no meio de tudo isso, a gente nessa instância aqui intermediária, a gente tem funções
de organização, tá? Então, dentro do Zotero, a gente vai guardar tanto referências quanto os PDFs e também notas relacionadas a esses documentos que a gente está lendo lá. A gente tem filtros diversos, a gente tem um leitor de PDF embutido ali dentro, tá? Como eu disse, capacidade de anotação e também funções de trabalho em grupo ou que a gente pode chamar aqui de compartilhamento. Então a gente pode criar uma biblioteca compartilhada com alguns autores e aí escrever no final de todo esse processo usando um editor de texto. O Word é o exemplo mais comum, mas quem quiser utilizar, por exemplo, o Google Docs, consegue fazê-lo, tá? Com as suas diferenças visuais ali, naturalmente. Ou LibreOffice também é possível, mas vocês, como alunos da PUC, vocês têm acesso ao pacote Office que pode ser instalado na máquina ou até em 5 dispositivos, se eu não me engano, diferentes. Bom, como é que a gente instala o Zotero? Simples, basta que vocês entrem em zotero.org e ali logo vocês vão ver ali uma função de download, além do que vocês podem, no mesmo momento em que estiverem na página web, fazer o cadastro de vocês para conseguir essa sincronização com a nuvem, salvando os seus documentos e referências, ou simplesmente depois que fizer o download também é possível, a gente vai ver como ali, ele vai pedir para a gente fazer o cadastro caso nós já não estejamos aí cadastrados ou mesmo logados no Zotero. Essa é a organização do Zotero. Eu digo que ele é muito parecido com uma caixa de e-mail, tá? Um Outlook da vida, um Gmail, enfim, com os e-mails de uma maneira geral. Por quê? Tá? Porque a gente tem do lado esquerdo rótulos relacionados à organização, pastas, né? Então, a gente tem nessa instância aqui, à esquerda, a gente tem funções como criação de pastas, né, subpastas, que são o que a gente chama de coleções aqui dentro do Zotero. A gente tem também aqui embaixo funções relacionadas a filtros, tá? A partir dos documentos em que a gente adiciona dentro do Zotero, ele vai fazendo o seguinte, ele vai fazendo com que esse documento que a gente adicionou na nossa biblioteca, desde que tenha palavras-chave ali, tags, ele vai elencando aqui do lado esquerdo também. Tá, vocês estão vendo essas setas, pessoal, que eu estou colocando? Ou só ou só essa parte amarela? Sim, está Vocês podem aparecendo confirmar? sim. Então tá bom. Então eu continuo usando essa ferramenta porque eu acho que ela é mais rápida e mais fácil de utilizar. Bom, uma vez que eu seleciono uma pasta, por exemplo, do lado esquerdo, eu tenho nessa área intermediária, nessa área central aqui, as referências propriamente ditas que estão contidas naquela coleção ali, é, vale dizer, com ou sem o PDF aqui. Além do PDF, a gente pode notar que a gente tem aqui um PDF e uma nota, tá? No caso dessa nota aqui, é uma nota individual, é uma nota que foi anexada especificamente a essa referência aqui. Tá? E, finalmente, uma vez que eu selecione um documento aqui na área central, eu tenho do lado direito detalhes dessa referência. Tá? O que quer dizer detalhes? Dados ou metadados, né? Dados sobre o documento. Então, desde o tipo de documento, que é esse que a gente selecionou, o título, autores, abstract, eventualmente a gente pode ter também, dados de publicação, volume, número, ano, página inicial, página final, data de publicação. Tudo isso aqui, ou pelo menos uma boa parte desses dados aqui, são dados essenciais para uma referência. Então é importante que vocês saibam um pouco quais são aqueles dados obrigatórios. Naturalmente que o abstract não vai na referência. Tá? Então ele é um dado aqui que a gente poderia dizer complementar, acessório, tá? Que pode ser utilizado para a gente navegar também e conhecer melhor o conteúdo. Mas ele não é obrigatório
para a gente gerar uma referência lá dentro do editor de texto, do Word, no caso do nosso exercício aqui. Então é importante dizer que todos esses dados aqui, no momento em que a gente traz uma referência aqui para dentro, um documento, e a gente vai ver já na sequência como é que a gente faz essa primeira etapa, ou as possibilidades para se cumprir essa primeira etapa de levantamentos, de adição de documentos aqui, a gente vai ver, então, a possibilidade e a importância de editar, quando necessário, todos esses campos. Tá? Então, se quando eu trouxer uma referência aqui para dentro, eu notar falta, ausência de algum, ou incorreção mesmo, em alguns desses dados, é importante que a gente faça a correção, porque isso vai garantir que a gente, lá na etapa de citar e referenciar no Word, tenha uma referência gerada corretamente. Tá? Então, o Zotero faz muito por nós, mas ele precisa que a gente faça pelo menos esses ajustes de vez em quando. Tá? Dá para dizer que referências ou artigos que a gente traz lá do PubMed, raramente ou praticamente a gente não vê essa necessidade de correção, eles vêm muito completos. Artigos que a gente traz, por outro lado, de revistas nacionais, que às vezes têm um processo de editoração menos profissional, né? O pessoal acaba fazendo muita coisa em softwares mais simples, essas coisas, é mais difícil, um pouco mais difícil o Zotero conseguir extrair bem esses metadados. Então, nesses casos é que a gente vai interagir um pouco com esses documentos quando for necessário para fazer essa correção. Bom, vamos lá para a prática. Eu tenho, então, o Zotero instalado aqui já na minha máquina. Daí, a gente passa... Deixa eu só terminar essa exibição, porque senão é capaz dela ficar ainda sendo visível para vocês. Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui nessa tela, nesse momento? O meu Zotero instalado. Instalei a partir de onde? Só para vocês darem uma olhadinha, tá? Relembrando, lá dentro de zotero.org, a gente já tem na área central aqui o botão de download. Ele já vai reconhecer qual é o equipamento, o sistema operacional de vocês. E aí, a partir dessa instalação, a gente pode, a partir dela mesmo, fazer o login. Tá? Se eu não tiver login e quiser fazer aqui no mesmo momento, eu posso vir aqui já e dizer que quero criar uma conta. Tá? Vale dizer, tá? O software, o Zotero é livre, então assim, vocês podem criar uma conta aqui, independente de e-mail da PUC, tá? Com a conta com e-mail pessoal mesmo, sem nenhum problema. Mas mesmo sendo livre, ele tem algumas limitações e ele oferece um serviço de upgrade aqui do storage, né, do espaço que vocês têm em nuvem. Tá? Então a gente tem inicialmente 350 megas, se eu não me engano, para guardar esses PDFs, e depois a gente pode adicionar mais espaço pagando algum valor para eles. De qualquer maneira, é possível também simplesmente você conectar o Zotero, ele é um software aberto, então é muito fácil, ele é muito, muito tranquilo no sentido de oferecer para a gente opções diversas, plugins. Está aí uma das opções que eles têm para você simplesmente conectar aí o seu Zotero e salvar os documentos na nuvem, é associar ele ali, a direcionar a pasta de trabalho, a pasta onde você salva seus documentos, a um OneDrive, a um Google Drive ou algum outro drive aí da vida, tá? Virtual, um Dropbox. Então você pode, desde que tenha aqui instalado na sua máquina uma pasta dessas que sincroniza com a nuvem, você pode também manter aí um espaço bastante grande durante o uso. Bom, então tenho lá o meu Zotero inicialmente vazio, pelo menos nessa parte aqui, tá? Se eu der uma olhada aqui em minha biblioteca, tá? E não só em uma pasta que eu tenho nesse momento selecionada, eu vou visualizar todos os documentos que eu tenho aqui. Tá? Então, tenho nesse momento essa quantidade de documentos, desde capítulos de livros representados sempre por um ícone diferente aqui, ou um artigo, tá? Que, como eu disse,
na medida em que eu seleciono um deles, eu tenho desse lado aqui os detalhes desse material. Todos esses campos aqui são editáveis, tá? Então eu posso corrigir ou complementar os dados desde que entenda necessário, tá? Exemplos de complementação ou correção de dados. Por exemplo, esse Barbosa. O ideal seria que ele tivesse só com as iniciais do nome e sobrenome em maiúsculo, tá? Então eu vou fazer a correção desse autor. E tenho aqui o título publicado. Vejam, falta aqui volume, edição, páginas, uma vez que é um artigo de periódico. Então, seria importante que eu acessasse esse documento na nuvem, onde é que ele tivesse, ou eu digo na base de dados, procurasse os metadados dele completos e adicionasse aqui. Eu fiz uma adição por um caminho meio diferente desse documento, e ele é um documento também publicado em uma revista X, acabou que ele veio mesmo sem muitos metadados, tá? Com alguns metadados ausentes. Então, eu poderia complementar isso aqui e corrigir, seria o apropriado para a gente ter lá no final do processo, como eu disse, os metadados, as referências geradas com qualidade. Bom, para iniciar o nosso uso aqui, eu vou fazer para fins de organização, vou criar uma pasta usando esse botão aqui do lado superior esquerdo, dizendo que eu quero criar uma pasta ou uma coleção, tá? Vou chamar ela de artigo para a gente se guiar a partir dela. Dentro dessa pasta, eu poderia criar subpastas, tá? Se eu quisesse, se eu achasse que é interessante, ou se tivesse aí escrevendo um livro, poderia também criar subcoleções aqui, dizendo, olha, isso aqui é do artigo, isso aqui é da introdução, isso aqui é da metodologia, isso aqui eu vou usar para conclusão e por aí vai. Ou se estivesse escrevendo um livro, também poderia dizer livro, e aí vou criar capítulos, tá, diferentes desse livro, ou organização para fins de organização, criar subpastas com capítulo 1, capítulo 2 e por aí vai. É só uma funcionalidade de organização. Então eu vou, a partir dessa pasta agora, da minha biblioteca, que é a minha pasta, o meu diretório raiz, vou começar a trazer alguns documentos, tá, que eu adicionei aí em algum outro momento. E aí, como é que eu faço isso? Uma vez que eu já tenho, não é o caso de vocês ainda, tá? Para quem ainda não utiliza, mas eu já tenho alguns documentos e vou fazer simplesmente uma seleção deles aqui, vou segurar com o mouse e vou soltar aqui na minha pasta artigo. Tá, isso aqui é importante dizer, e é o seguinte: uma vez que eu trouxe esses documentos, isso significa que eles não estarão mais aqui na pasta, no meu diretório raiz? Não, eles continuarão lá. Inclusive, se eu tivesse mais uma nova coleção aqui, artigo 2, tá? Ou iniciação científica, ou qualquer outra coisa. Então, se eu tivesse uma pasta artigo 2, eu posso, ainda assim, a partir de qualquer área aí, vir aqui e dizer, opa, esses artigos aqui eu vou usar também para o meu artigo 2. Então, notem que eu arrastei e soltei aqui da pasta artigo para o artigo 2. Ela é só um recorte. Tá? Então, não é um movimento físico mesmo. Eu não tirei, não mudei a localização. A única coisa que eu fiz foi uma seleção de documentos, dizendo, esses documentos, todos eles estarão sempre contidos aqui na minha pasta raiz, na minha coleção raiz, que é a minha biblioteca, e ainda assim, eles estarão aqui dentro de cada uma das pastas que eu posso usar para finalidades distintas posteriormente. Tá? Então, vamos lá, vou prosseguir de qualquer forma, utilizando aqui, mantendo a maior parte do tempo a minha pasta artigo selecionada, porque é aqui dentro que a gente vai concentrar os nossos trabalhos, que a gente vai coletar agora a partir de diversas fontes ou de diversas formas diferentes. Como é que eu faço isso? Tá? De diversas maneiras, uma delas é simplesmente recorrendo lá à sua pasta, à sua pasta que a gente tinha mencionado, sua pasta de pendrive, por exemplo. Então, eu poderia recorrer ao meu pendrive, onde eu tenho diversos artigos, arrastar e soltar aqui. Tá? Eu tenho uma pasta aqui, nesse momento, também chamada de
deixa eu ver se ela está aqui, uma pasta chamada de artigos, onde eu salvei previamente alguns documentos durante a navegação, né? Estava lá navegando e achei interessante. Tá, então poderia pegar os dois documentos já aqui, arrastar e soltar. Vou fazer de formas diferentes, mas vejam, é como se fosse uma adição, anexar, um gesto de anexar um documento a um e-mail. Vou arrastar e soltar sempre nessa área central, tá? Esse documento. Então, joguei ele aqui, está aqui o meu documento e está aqui ainda, olha que interessante. Agora, não só o PDF, que ele renomeou, e também, como também os dados ou metadados daquele trabalho. Tá? Então, o que quer dizer? Que ele identificou que é um periódico, que esse aqui é o título desse periódico, ou o título desse artigo, esses são os autores. Tenho aqui um resumo, tá? Tenho o journal onde foi publicado, volume, número, página inicial, página final, ano, o DOI e por aí vai, tá? Então, tudo que ele conseguiu extrair de metadados desse PDF aqui, ele já fez. Como é um artigo publicado, como eu disse, numa revista estrangeira, muitas vezes os metadados já virão bem completos. Então, basta vocês darem uma passada de vista aqui para validar. Bom, vamos lá. E se preciso, tá? Lembrando, basta que vocês cliquem aqui e editem o campo que for necessário. Não tem um botão salvar o Zotero. O que ele tem mais similar aí ao botão salvar seria essa engrenagenzinha aqui, ou essa setinha verde aqui do lado direito superior, que é o de sincronizar, tá, com a nuvem. Mas ele faz isso periodicamente, então não precisa se preocupar. Tá? À medida que você vai trabalhando aqui, edita um desses campos, ele sincroniza isso aqui sozinho. Tá? Então não precisa se preocupar em ficar fazendo isso antes de fechar o Zotero, não. Bom, vou trazer um outro documento para cá de uma forma um pouco diferente dessa de arrastar o documento, que é através desse botão aqui, dizendo, olha, eu quero colocar agora uma cópia armazenada de um arquivo que eu tenho aqui. Vejam, eu adicionei já um deles e agora eu vou adicionar o outro, simplesmente selecionando ele aqui e soltando e dando um abrir, que é também um gesto parecido àquele de anexar um arquivo também de uma outra forma, apontando o diretório, né, em um e-mail. Então tá lá, tenho mais um documento aqui, com a sua referência e respectivo PDF. Né? Então vamos lá para uma outra forma de adicionar documentos. Poderia, se eu tivesse, lembra daquela forma que eu mencionei como uma forma manual de se adicionar para aqueles casos em que você tem, por exemplo, um livro, mas não tem, só tem ele impresso e não achou a referência dele na web nem nada em um lugar que você consegue extrair os metadados, tá? Isso a gente vai ver é raridade, tá? Mas isso aqui é legal para vocês compreenderem que é um formato muito semelhante àquele que a gente viu anteriormente, dos metadados aqui do lado. Eu simplesmente fui ali, pedi para ele adicionar um livro, poderia alterar aqui, dizer, não, não, estou enganado, não é um livro, eu apertei o botão errado lá, ele é um artigo de periódico. Tá? Então poderia vir aqui, se eu seleciono outro tipo de documento, ele já muda tanto o ícone aqui desse documento, que é uma identificação visual, como também os metadados desse tipo de documento. Tá? Vou manter ali, de qualquer maneira, livro, e aí vou dizer que a gente tem aqui um título que seria, no nosso caso aqui, o alienista. Então, sempre tomo cuidado de não colocar títulos, autores em caixa alta aqui. Isso é importante, especialmente no título, porque se no título estiver em caixa alta, o Zotero não vai ajudar a gente a resolver isso automaticamente lá nas referências. Quando é autor, ele até consegue trabalhar bem com isso. Mas ele vai pensar, olha, isso aí deve ser uma sigla. O cara colocou tudo em maiúsculo aí, deve ser uma sigla isso aí. Tá? Então tenho aqui o alienista como título, tenho aqui Assis como sobrenome, e aí tenho o primeiro nome
Errou. Inverter. Diminuir um pouco essa tela aqui. Mas não é ali. Vou excluir e adicionar novamente. E por via das dúvidas eu vou colocar primeiro desse lado aqui, só para ver, às vezes é uma questão de resolução da tela. Machado. Não, pronto, consegui aqui, tá? Assis. Então tenho autor Machado de Assis, poderia dizer, olha, é um livro publicado em... Engraçado, eu tô com um bugzinho, eu vou reiniciar ele. Ele está dificultando eu editar aqueles campos lá, e não é para acontecer isso. Então, ó, seleciono de novo, e aí vamos lá ver se isso aqui se resolve agora. Número de edição, poderia ser lá uma terceira edição, local. Engraçado, estou com um probleminha aqui na minha instalação. Está dificultando. Deixa eu diminuir um pouquinho essa exibição aqui, para ver se isso está dando esse problema. Não, parece que eu estou mesmo com problema na instalação da minha máquina, tá? Enfim, a gente poderia, pessoal, de qualquer maneira, adicionar aqui todos os metadados que a gente tem relacionados, tá? Autor, título, local de publicação, edição, tá? Editora, ano e por aí vai. E aí a gente teria, tá? E daqui a pouco eu volto aqui e tento editar isso aqui novamente, só para ver se muda alguma coisinha, se isso aqui melhora, se o comportamento melhora. A data 2012, consegui aqui. Tá? Aqui ainda não consegui. Local, editor. Então daqui a pouco a gente volta aí. Bom, vamos para frente para a gente ver como é que adiciona ainda, como é que a gente adiciona ainda outros documentos. Tá? Então eu tenho aqui a opção já de adicionar, indicando onde é que se encontra o arquivo. Também adição manual, como eu disse, é a menor parte das vezes que a gente vai usar essa adição manual, porque geralmente esses documentos estarão na web, fácil da gente, não o texto completo, mas os dados referenciais, em algumas fontes que a gente pode recorrer para adicioná-los aqui. Uma outra forma é utilizando, tá, de adicionar aqui referências ou documentos, é essa varinha mágica, tá, que é uma maneira da gente adicionar um documento a partir, ou a referência dele, ao menos, a partir de um número identificador. Quais são alguns deles? Para livros, ISBN, para artigos, DOIs, tá? Para artigo que está publicado lá no PubMed também, um PMID, Archive ID também, a gente pode adicionar. Eu tenho um DOI aqui, tá, já separado, então eu poderia dizer, olha, já me passaram esse DOI, vou adicionar através da varinha mágica ali, adicionando o DOI e dando um Enter, e aí ele já fez a leitura, colocou aqui o documento para a gente, é esse artigo aqui. Ah, como é que você sabe? Ordenando por aqui, tá? Data de adição, 21/3, é o documento que a gente acabou de adicionar. E olha que legal, o Zotero já identificou que ele é um artigo publicado em uma fonte de acesso aberto e, nesse caso, ele conseguiu trazer para a gente também o PDF. Tá? Então, a gente tem aqui, desse lado, a exibição desses ícones que representa que está contido ali também nessa referência um PDF, que é o caso daquele ali, desse. Tá? No caso desses outros aqui, por momento, a gente só tem a referência. Tá? A gente ainda não tem
nesse momento, um PDF. Se eu tivesse um PDF, eu poderia utilizar esse anexar aqui, indicando um arquivo. Simplesmente, agora eu tenho o PDF desse material aqui, desse artigo. Consegui baixar, localizei ele e vou adicioná-lo aqui. Tá? Então, essas aqui são algumas das formas. Eu poderia, como eu disse, usar também um PMID e alguns outros identificadores, mas vamos prosseguir para a gente ver ainda uma outra maneira da gente adicionar. Lembram-se que eu mencionei que a gente poderia adicionar referências aqui dentro a partir de uma conexão com o navegador, tá? Que é o Zotero Conector. Então, eu tenho aqui em ferramentas, no menu do Zotero, a opção de instalar o conector com o navegador. Então, eu clico aqui, ele vai abrir já essa página. No caso, ele já identificou que eu estou usando o Zotero, e aí ele já me dá a opção de instalar, ou melhor, ele entendeu que eu estou usando o Chrome, tá? Ele identifica o seu navegador, o navegador que você está utilizando aí. Então só lembrem-se de fazer essa utilização sempre no mesmo navegador, ou instalar em diversos navegadores, o que também é possível, tá? Esse conector. Só para depois, muita gente às vezes acaba instalando no Edge ali, que é o navegador padrão da Microsoft, e aí depois volta a utilizar o Chrome e fala, não está mais lá, desapareceu o meu botão do Zotero. É porque ele está instalado lá no outro navegador. Bom, aqui eu já tenho o meu conector instalado, então eu não preciso remover ele. Tá? Não vou fazer isso. Bastaria simplesmente pedir para adicionar aqui, e aí ele passa a ser exibido inicialmente aqui nas suas extensões. Hoje em dia, ele já não é exibido, tá? As extensões não são exibidas mais no Chrome diretamente aqui em cima, mas basta que vocês procurem a extensão que vocês instalaram, no caso aqui, o Zotero, e aí vocês cliquem aqui no PIN, tá? Nesse alfinete aqui, pedindo para ele ser exibido sempre aqui em cima. É importante para vocês interagirem com o conteúdo no qual estão navegando aí, clicando facilmente aqui, sem ter que abrir essa instância aqui das suas extensões. Então vamos ver, nesse momento, como é que ele se comporta. Vejam, aqui, nessa área da instalação, a gente nota que ele está com esse ícone aqui, que é um ícone pouco expressivo, cinza, né? Ele está dizendo que isso aqui é uma página web. Foi o que ele conseguiu identificar dessa área aqui, tá? Em que a gente está navegando. Por outro lado, se a gente estiver dentro do PubMed, a gente pode pensar, sumiu, tá? Meu conector com o Zotero não está mais lá, não vejo mais aquilo. Ele continua aqui, só que aqui nesse conteúdo, ele é representado por uma pasta. O que ele está querendo dizer é que tem diversos documentos que ele localizou aqui. Tá? Então eu vou para uma página, fiz uma busca aqui, e aí vou para uma página qualquer, tá? Só para a gente exemplificar, vou lá para uma das últimas páginas, e aí a gente vai ver como é que esse botão funciona. Tá? Então tenho uma série de documentos nessa pasta, talvez 10, 15 ou 20, e aí eu posso, por exemplo, extrair esses dados aqui e salvar no meu Zotero clicando nesse botão, tá? Do conector Zotero. E aí ele mostra aqui quais são os documentos que a gente tem apresentado nessa página. Posso selecionar todos ou selecionar só os que eu tenho realmente interesse. E aí eu dou um OK e peço para ele salvar dentro da minha pasta. Nesse caso, qual pasta? A pasta artigo, que é a pasta que eu tenho selecionada lá nesse momento. Tá? Poderia salvar em outra pasta se eu tivesse selecionado lá. E de qualquer maneira, a gente tem sempre a opção de arrastar e soltar lá na pasta, na coleção em que a gente quiser. Então vejam, no caso desses artigos aqui, ele só está salvando mesmo o documento, a referência, né? Mas não salvou um PDF nem nada. Não tem problema, tá? O essencial, vale dizer, é que a gente tenha
no nosso caso aqui, o PDF, ou melhor, o essencial, o obrigatório é que a gente tenha a referência para fazer a citação, mas nada impede que a gente busque na sequência, e aí eu vou mostrar como é otimizado esse processo, o texto completo. Tá? O Zotero oferece uma opção ali que facilita bastante. Então, essa daqui é uma das formas de se puxar documentos a partir da navegação. O mesmo eu poderia fazer a partir dessa outra página aqui, ó. Dentro da BVS, vale dizer, ó, ele não identifica os nossos conteúdos como uma pasta. Então, aqui, tá? A BVS, para quem não está acostumado, pessoal, PubMed é uma base de dados da área de saúde, muito importante. A BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, é uma outra base de dados também bastante importante da área de saúde, especialmente se a gente pensar em conteúdo América Latina e Caribe, se a gente pensar em Sistema Único de Saúde, tá? Muitos artigos relacionados à área de saúde pública. Bom, além da BVS, a gente também poderia pensar até inicialmente ainda numa página que deve ser, eu acredito, bastante familiar para vocês, que é o portal de busca integrada. Lembram-se que a gente lançou manualmente lá o documento do Machado de Assis, o Alienista? Aqui eu vou fazer diferente, vou buscar um livro aqui, tá, sobre anatomia. Então, busquei aqui anatomia em português ou anatomia em inglês, usando um operador lógico, OR. Né? Poderia dizer aqui ainda, vou fechar um parênteses aqui, isso já são funções relacionadas à estratégia de busca, e vou dizer MUR, só para a gente ser ainda mais específicos. Tá, então, vou procurar anatomia ou anatomy e MUR, pensando no autor que publica, que tem publicações nessa área. Tá? Tenho ainda 240 documentos, é muita coisa. Eu vou falar, não, mas eu quero só aquele livro que está dentro da minha biblioteca. Então, venho aqui em formato e seleciono só e-book. Tá? É esse aqui? Não é. Embora ele seja um e-book também, eu sei que esse aqui não é o material que eu quero. É esse e esse. Tá? Então, esses dois livros são ali do Moore, tá? Um de fundamentos e o outro anatomia orientada para a clínica. Seleciono os dois, nesse caso aqui, tá? Poderia usar a pasta aqui, também a função de pasta, mas eu prefiro, nesse caso, usar uma função que é comum à maior parte das bases de dados, que é a de exportar. Tá? Exportar em que formato? Formato RIS. Tá? Na maior parte das vezes, esse é o formato que melhor se adapta e se adequa aos gerenciadores de referência. Tá? Então, ele seria o equivalente ao doc, ao ponto .doc ou ponto .docx do Word. Então, você sabe que aquele formato é um formato padrão, tá? Dos gerenciadores de referência. Está usado nos gerenciadores para gerenciadores de referência. E aí, olha que legal, pessoal. Ele sim, o Zotero, uma vez que ele está aberto aqui para mim, minimizado, mas aberto. Uma vez que eu tenho o conector Zotero instalado no meu navegador, ele já me dá essa opção, ó, diretamente. Eu simplesmente clicar aqui em OK e levar lá para dentro da minha pasta artigos essas duas referências. Tá? Uma outra forma seria, tá, se ele não me oferecer, por exemplo, tá, e se ele não te oferece essa opção, tá, eu vou fazer o seguinte, vou desmarcar esses dois e vou marcar esse aqui. Tá? E vou fazer também usar a função exportar, formato RIS. Tá? Vários desses outros formatos também funcionam, tá, pessoal? Mas é bom dizer que o RIS é o que vocês devem procurar nas bases de dados, que é o que mais certamente vai funcionar. Então, agora peguei esse outro aqui, Anatomy Quizbook, e vou exportar ele também, só que eu vou cancelar agora, só para vocês, para a gente entender como é que o que é que essa função de exportar um arquivo RIS gera e como é que eu poderia também levá-lo para dentro do Zotero, caso ele não me oferecesse essa opção aqui, tá? De salvar automaticamente. Então, vou cancelar, e aí ele vai simplesmente dizer, tá bom, então onde é que você quer salvar? Tá? Eu vou salvar esse arquivinho .ris, busca integrada .ris, lá em qualquer lugar. Tá? Vou salvar lá dentro da minha pasta de artigos, onde eu estava salvando lá inicialmente, só para a gente saber onde é que se encontra. E aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Venho aqui em arquivo, no menu,
tá? E peço para importar um desses carinhas, um arquivo .bibtex, RIS, RDF, tarará. E vou dizer para ele utilizar esse arquivo aqui, busca.ris. Clico ali. Nesse caso, eu vou deixar ele abrir aqui, criar uma pastinha só para a gente ver como é que ele se comporta, mas eu poderia dizer para ele não criar uma pasta, para ele simplesmente jogar aqui na minha biblioteca ali no meu diretório raiz, tá? Mas eu vou deixar só para a gente visualizar. Então, ó, o que que ele fez nesse caso? Ele criou essa pastinha que tem o mesmo nome do arquivo ali que eu acabei de baixar, um arquivo .ris. Eu baixei uma única referência, mas poderia ter baixado 300, né, se eu quisesse. Eu vou mostrar mais ou menos como é que a gente poderia fazer isso. Nesse caso, eu sei que vou utilizar lá dentro do artigo, né? Vou arrastar ele aqui para dentro, para garantir então que ele já fique organizado, e vou inclusive, pessoal, já para fins de manutenção, vou apagar isso aqui. Então, vou clicar com o botão direito do mouse aqui, ou equivalente aí no Mac, e vou pedir para remover só a coleção nesse caso. Eu não quero remover os itens, porque se eu remover os itens, ele vai apagar também de lá. Tá? Então, quero só remover a coleção. Ó, e ele está dizendo que os itens dessa coleção não serão deletados. É isso que a gente quer. Então, muito bem, apaguei aquela coleção, mas aquele Anatomy Quiz Book continua aqui. Tá com todos aqueles dados que a gente precisa? Olha, se não todos, a maior parte deles. Parece que está faltando aqui o local, então eu poderia verificar lá melhor onde é que ele foi publicado. Vamos supor que fosse São Paulo. Para um livro, tá, seria importante a gente colocar dessa forma, esses dados todos. Então a gente tem Anatomy Quiz Book, livro, tararararará. E a URL também, onde ele está publicado. Bom, então vejam, a gente tem aqui 3 referências que são identificadas aqui como um livro, né, com um íconezinho de livro, que a gente trouxe, que a gente não precisou lançar aqui manualmente, né? Nesse caso, a gente sabia que existia cadastrado, catalogado lá no Busca Integrada, no portal Busca Integrada das bibliotecas da PUC São Paulo, e fui lá buscar, simplesmente. Fiz uma pesquisa lá e salvei. Poderia também aqui selecionar um dos qualquer um desses outros documentos, está dizendo, não, eu não quero só e-book, eu quero fazer um levantamento sobre anatomia, né, por exemplo. E não tem que ser do MUR. Então eu posso fazer uma navegação aqui mais completa e levantar artigos e outros tipos de documentos publicados nas mais diversas fontes, tá? Então, desde o Cielo, tá, tem todo o conteúdo do Cielo aqui dentro, e outras fontes aqui que são diretórios de livros online publicados por editoras acadêmicas do mundo todo, como o DOAB, repositório de produção da PUC São Paulo, onde eu vou achar teses e dissertações publicadas sobre esses temas aqui que a gente buscou, e por aí vai. Tá? Então, poderia simplesmente selecionar uma quantidade maior aqui, 20 por página, por exemplo, e usar o exportar aqui de todas essas 20 referências. Vou fazer isso em uma outra fonte, que é essa daqui, só para vocês verem, tá? O PubMed, onde é que eu teria, né? Como eu disse, aquela função de exportar em formato RIS ou em formato compatível com o gerenciador de referências é disponível na maior parte das bases de dados. Vou voltar aqui lá para a página inicial, vou pegar só a primeira página para ficar mais fácil, que eu acho que eu não trouxe nada daqui ainda. Então, tenho uma pesquisa que eu fiz sobre esse tema, e aí poderia buscar aqui nesses botões acima, tá, a opção de salvar, de enviar, de exportar, e eu tenho dentro do PubMed o Send to Citation Manager. Tá? No caso desse aqui, eu tenho, ele me ofereceu 3, mas eu vou pegar todos os resultados dessa página, deve ser lá uns 20, talvez uns 20 ou 15 nessa primeira página, e vou pedir para ele criar o arquivo. Nesse caso, o PubMed, ele não tem a opção NBIB, mas tinha ali Reference Manager. Então a gente sabe que é um gerenciador de referências, e esse formato é compatível, tá? O Zotero consegue pegá-lo. Então, eu tenho esse aqui que é o arquivinho 1,
Vou salvar lá na minha pasta, de novo, na minha pasta de downloads, de arquivo, tanto faz, e vou trazê-los aqui para dentro. Então, venho em arquivo, importar e importar arquivos, por exemplo, .ris, tarará, e por aí vai. Então, vou salvar, vou pedir para ele processar esse arquivinho aqui. Tá, vou pedir para ele não colocar em nenhuma coleção importada, tá? Senão ele salvaria aqui. Nesse caso, eu vou desmarcar isso aqui e vou falar, não, não precisa não. Joga na minha pasta principal, tá? Concluiu, são 10 referências. E aí, quais são essas? Como é que eu localizo essas 10 referências? Sempre que eu quiser verificar algo que eu estou fazendo recentemente e que eu não sei exatamente onde eu salvei, venho aqui no diretório principal, minha biblioteca, e aí eu sei que esses aqui, das 21 e 20, são os 10 documentos que a gente acabou de puxar. Vou arrastá-los lá para a minha pasta artigos e está tudo certo, tenho eles aqui. Vamos agora avançar um pouquinho, tá? Essa mesma função, pessoal, de exportação, eu não vou exportar de outras bases de dados, mas vale dizer, como eu mencionei, que ela está disponível na maior parte das bases de dados. Então, a gente tem aqui dentro, ó, é o que está em rosa. a gente tem, ó, tem alguém falando que é esse que está em rosa. Está em rosa, tá? o que Tá, não tá com o pronto. microfone aberto, tá, pessoal? Ó, então a gente tem aqui um botão exportar também dentro da BBS. Tem que ver onde que faz, se é que faz. Uhum. Pedro, licença. Pedro, eu tinha ficou ativado. mudo. Eu ativei o mudo de todo mundo, e só que eu não consegui desativar o seu, Pedro. Se eu puder só ativar o seu de volta. Pronto, tá reativado, pessoal. Show. Tá? Então, só dando continuidade, a gente tem lá, então, a função exportar na maior parte das bases de dados. Eu não vou exportar efetivamente esse aqui, mas, ó, só para demonstrar, dentro da BVS a gente tem lá formato RIS de Reference Manager, dentro de outras bases de dados, às vezes até Google Acadêmico. A gente fala, poxa, acaba usando um monte de vezes aí, normal, Google Acadêmico. Se eu fizesse uma busca aqui, teste, eu poderia utilizar essa função aqui, citar, e aí, ao invés de copiar isso aqui e colar no meu documento, eu usaria esses formatos aqui. No caso, o BibTeX, a gente viu ali que é compatível também. Então, eu poderia baixar uma referência dessas aqui. Dentro do Google Acadêmico, você só consegue uma por vez, tá? Mas poderia também pegar por aqui. BibTeX, baixo e processo usando a função de importar lá. Bom, várias outras bases de dados, tá, pessoal? Então, assim, Embase oferece, Scopus oferece. Embase é uma base também, uma base proprietária da Elsevier, está disponível para vocês via portal da CAPES. É importante saber que para acesso remoto ou fora da instituição ao portal da CAPES, vocês têm antes, tá? Quando estiverem fora da instituição, tem antes que fazer o acesso via café ou comunidade acadêmica federada. Só colocando as credenciais de vocês. Aí vocês vêm aqui, procura lista de bases e coleções, por exemplo, e podem buscar aqui a base que vocês quiserem, por exemplo, Embase. Tá? Então, entrar na Embase, fazer uma pesquisa e também levar os documentos usando a função de importar ali através do formato RIS. Bom, uma vez que eu tenho a minha biblioteca já com bastante conteúdos, eu acho que a gente pode agora avançar um pouco e trabalhar um pouco com a anotação de destaque de texto, nota e citação. E finalizamos, tá? Todo o processo com isso. Embora, vale dizer, eu estou trabalhando como se fosse um fluxo definido, né? Coleta, organização, anotação, destaque de texto e citação, mas ao fazer por exemplo, algo que o pessoal tem feito recentemente, os trabalhos relacionados à iniciação científica, vocês vão lá, conversam com o orientador e o orientador fala, melhora um pouco o referencial teórico disso aqui. Então, o Zotero permite que você vá adicionando outros documentos durante o processo de edição de texto e você vai citando lá na altura em que você quiser desse documento. Bom, eu tenho aqui dois casos, tá? Alguns que eu poderia considerar a leitura,
que são esses que tem PDF, e esses outros que a gente só trouxe a referência. Daí eu quero que vocês verifiquem isso aqui, tá? Vou selecionar uma série de documentos que a gente baixou, mas que só possuem a referência, não possuem um PDF. E aí, essa função aqui, botão direito ou equivalente aí no Mac, do mouse, nesse caso aqui, botão direito do Mac, ou botão direito do Windows ou equivalente no Mac, e eu tenho a função encontrar PDFs disponíveis. Tá? Desde que esses PDFs, esses artigos tenham sido publicados em revistas de acesso aberto, a gente consegue trazer esses documentos para cá automaticamente, sem ter que baixar um por um. Tá? Além desses que estão dando um check verde aqui, ó, a gente tem esses casos em que ele está dizendo, opa, esse aqui eu não consegui localizar. Tá? Não quer dizer que vocês não tenham acesso a isso aqui. Não quer dizer, esses que dão X não tenho acesso. Não, esses aqui seriam o caso vocês procurarem dentro do portal da CAPES, selecionando ali, ou buscando por artigos mesmo, utilizando, por exemplo, buscar pelo título e mais o autor, mais ou menos como a gente fez ali no Busca Integrada. Tá? Então, ó, no caso desse conjunto aqui, mais ou menos metade deles a gente teve acesso, já tem eles adicionados à biblioteca. Vou ainda insistir, pegar mais um grupinho aqui, selecionar uma parcela deles e vou pedir também para ele encontrar os PDFs deles. Posso fazer isso progressivamente, não preciso fazer, né, tudo de uma única vez. Tá? E aí, os que não tiver, depois, se eu tiver realmente interesse e necessidade de ler o texto completo, eu vou lá e busco e adiciono, lembrando, manualmente. Tá? Então, ele está aí trabalhando, poderia vir aqui, né, em um desses aqui e dizer, olha, eu vou adicionar aqui, uma vez que agora eu peguei o PDF dele, vou adicionar aqui, anexando um link. Tá? Então, vamos agora para as funções de anotação, destaque de texto e, finalmente, citação e referência dentro do Word. Essas são bem mais rápidas, as funções são mais simples. Então, vou clicar 2 vezes em qualquer um desses documentos que eu queira ler. Vou pegar esse primeiro aqui que eu tenho como exemplo, cliquei 2 vezes e aí eu já tenho, isso é muito legal, um leitor de PDF embutido dentro do Zotero, o que me permite fazer toda a operação de anotação, destaque de texto aqui, diretamente, como se fosse uma guia, uma nova guia. Vou abrir também um segundo PDF, tá? Esse aqui, canabinoides e epilepsia. E aí tenho, ó, como se fosse guia do navegador, a opção de abrir diversos PDFs e seguir agora, estudando, fazendo minha leitura, fazendo minhas anotações. Vou agora explorar um outro botão que a gente vai usar adicionalmente àquelas notas lá, que é esse botão aqui do criar nota. Eu tenho 2 opções de criar nota, ou eu crio uma nota isolada ou uma nota filha. Uma nota filha são essas que a gente vai anexar direto a um documento só. Nesse caso aqui, eu poderia fazê-lo, mas eu quero só explorar mesmo uma nota mais complexa, que é uma que a gente vai usar navegando entre diversos documentos. Então eu vou criar uma nota isolada aqui, ó, nova nota isolada, e vou dar um título a ela aqui, simplesmente adicionando na primeira linha, eu vou chamar de nota isolada, só para a gente saber qual é, tá? Para identificar facilmente e saber a diferença mesmo. Nota isolada, lá da minha pasta, o quê? Artigo, por exemplo. Então, tenho já aqui nos meus documentos, vejam, uma nota isolada criada e tenho lá os meus PDFs abertos. Vou começar a trabalhar neles fazendo o seguinte, leitura e, por exemplo, seleção de parte desses conteúdos aqui, mas não só. Tá? Vou abrir aqui do lado. Tá? Eu estou com, por exemplo, um plugin de tradução do Google mesmo instalado aqui. Então, eu também tenho a facilidade de traduzir os trechos que eu vou copiando e colando. Isso é um plugin, é adicional. Se vocês quiserem, em outro momento, posso mostrar como é que se instala isso. Tá? Não é difícil, bastante simples, pelo contrário. Ó. Então, tenho aqui diversas notas criadas, mas eu vou abrir essa nota aqui para manter ela já aqui como na minha área de leitura, na minha área de trabalho.
E agora vou fazer o seguinte, uma vez com a nota aberta, eu vou começar a selecionar trechos que eu considero importantes aqui ou úteis para a minha citação. Então, eu poderia dizer, ó, isso aqui é algo que eu quero adicionar à minha nota. Tá? Então, venho aqui, adicionar a nota. E aí, ó que legal, isso aqui é uma espécie de pré-Word, tá? É um pré-editor de texto, eu diria. É um editor de texto mais simplificado, mas que já me permite ir fazendo coleções de frases, anotações diversas sobre essas leituras que eu estou fazendo. Tá? Então, posso ir adicionando aqui. E aí, ó que legal isso aqui, ó, tá vendo? Ele já fez a citação desse trecho aqui que eu selecionei. Tá isso aqui, lembrando, ele está fazendo uma citação direta. Eu estou copiando e colando. Não quer dizer que a gente vá utilizar, sim, lá dentro dos nossos documentos, tá? Mas é uma coleção. Eu posso fazer isso também a partir de um outro documento, porque essa nota é uma nota isolada, aquela nota isolada. Então, posso partir aqui para um outro documento, também selecionar um trecho desse documento, porque o assunto é todo relacionado, né? E aí eu vou dizer, ó, quero citar esse carinha, esse trecho aqui, adicionar a nota. Tá vendo? Então, adicionei a nota também. Posso também, pessoal, se desejar, só usar funções de anotação aqui e destaque de texto, tá? Então, para quem gosta de ficar fazendo, colorindo, né, para dizer, ó, isso aqui para mim é muito útil para fazer as leituras aí depois. Posso simplesmente vir aqui e ir selecionando, usando canetas marca-texto aqui diversas. Ele também vai guardando isso, então, no âmbito, no nível do documento aqui do lado esquerdo, né, cada uma dessas notas. Se eu quiser, de qualquer maneira, adicioná-las ao documento, também posso posteriormente. Então, posso vir aqui, ó, selecionar esse trecho aqui e dizer, quero adicionar a minha nota. Tá? Tá aqui. Nesse caso, como eu tenho um plugin, inclusive de tradução instalado, já é legal porque ele já traduz o texto aqui e depois a gente vai utilizar, se quiser citar esse trecho, já ele traduzido. Tá? Posso ajustar, naturalmente, mudar e fazer uma citação indireta, não uma citação direta, porque eu não tenho que encher meu trabalho de citação direta. E aí, estou construindo, então, esse bloco de notas. Mais ainda, tá? Tenho essa imagem aqui que eu acho muito interessante e que eu quero também levar para o meu bloco de nota. Então, eu uso essa ferramenta aqui de seleção e aí pego todo esse trecho aqui, né, e adiciono com o botão direito, adicionar a nota. Tá? Tá aqui também já adicionado a minha nota. Então vejam, tem diversas funções, posso buscar direto dentro do PDF por trechos aqui, tá? Por passar por termos específicos, diversos PDFs, posso ir navegando em diversos PDFs, como a gente viu. Se eu quiser retomar essa nota, simplesmente venho aqui, clico 2 vezes nela e aí abro ela, ou só totalmente aqui externo, ou quando estiver lendo um artigo mesmo, posso vir aqui do lado e abrir esse artigo, um outro qualquer, por exemplo. Se isso aqui tiver fechado, né, se a gente tiver só no nível dos detalhes, por exemplo, basta que eu clique aqui do lado para ver para encontrar as minhas notas. Nesse caso, eu posso retomar aqui ou buscar o nome da minha nota. Tá? Essa nota é essa que eu estou fazendo nesse momento. Tá, então, pronto. Feito isso aqui, a gente vai para onde? Vai para o Word, porque a gente já conseguiu organizar, ler, anotar, fazer destaque de texto, tudo mais, montar um pré-Word aqui já com algumas passagens. E aí, agora eu quero fazer o quê? Usar o Word para a gente fazer finalmente citação e referência. Vou abrir um documento novo. Tá, deixa eu só ver se ele está na área correta aqui, está nessa área de trabalho mesmo. E, pessoal, aí a gente vai fazer citação primeira a partir da leitura. Estou fazendo o quê? Uma citação indireta, né? Leitura do texto do Almeida, por exemplo. Do Almeida. De um autor. Então, fui lá, peguei o texto de um autor chamado Almeida,
Eu não sei se eu tenho na minha biblioteca ainda, tá? Talvez eu não tenha, e aí a gente procura. Como é que eu começo agora a integrar o Zotero com o meu Word? Ele já vem integrado no momento em que a gente instala o Zotero, já aparece aqui no menu do nosso Word, aqui em cima, um menu de funcionalidades do Zotero. Tá? Então, tenho aqui opções de, por exemplo, adicionar, editar uma citação. Vou colocar no final da minha primeira citação aqui. Num primeiro momento, ele ainda vai perguntar para a gente, ó, qual é o modelo de citação que a gente quer utilizar. No meu caso, como é uma instalação recente, está em outra máquina isso aqui, eu não tenho Vancouver Superscript, que é aquele Vancouver em expoente. Vou fazer a instalação rapidinho aqui, é muito rápido. Ele abriu aqui numa tela, acabou abrindo numa tela do lado aqui. Agora vou pedir para obter outros estilos. Vou dizer Vancouver. Procuro Vancouver aqui. É esse Vancouver que eu quero, pessoal, tá? O Vancouver Superscript, ele mostra como é que fica a citação, tá? É esse em expoente aqui ou sobrescrito, tá? E dou um OK, está instalado. Volto lá para o meu Word. Agora vou lá novamente, aqui consta o Vancouver Superscript. É isso aqui que eu quero, mas eu posso fazer isso num segundo momento, tá? Não tem pressa não. Posso começar citando, usando qualquer estilo aqui e depois instalar o que a gente quer lá. Bom, é esse aqui o box de conversação com o Zotero. Se eu tiver um Almeida lá, ele vai localizar. Ó, tá vendo? Então ele vai por aproximação e aí ele está dizendo, olha, você tem aqui um trabalho aqui que é, por exemplo, esse carinha aqui que deve ter algum Almeida. Eu vou pegar esse, é Miura et al., porque tem um Almeida ali no meio, provavelmente. Ou tem alguma coisa muito próxima no título. Tá? Selecionei uma referência, cliquei em citar. Tá? Criou aqui a minha primeira referência. Vou lá para a segunda citação. Segunda citação. Também fui lá, li um trabalho X, e aí venho novamente aqui e vou dizer aqui, Silva, vamos ver se a gente tem algum. Ou vou procurar aqui canabidiol, alguma coisa assim, relacionado àquilo que a gente estava baixando agora, né? Então, tenho aqui, ó, procurei algo que vai aparecer no título, por exemplo, epilepsia e canabidiol. Cito aqui. Vou fazer mais uma citação de 2 trabalhos. Tá? Então, li 2 trabalhos que corroboram essa citação indireta que eu estou fazendo. Venho aqui e aí vou dizer lá, canabidiol. Essa daqui, seleciono a primeira, começo já a citar, já começo a escrever o título da segunda, por exemplo. Esse aqui. E dou Enter, uma vez que ele selecionou os 2. Tá? Então, ele próprio vai aplicando aqui as regras. Se eu tivesse citado mais um aqui, eu não tenho que saber como é que eu colocaria 3,4,5? Não. Tá? Então, como é que a gente vai verificar isso? Nesse caso aqui, eu vou selecionar e vou falar, opa, achei mais um trabalho que embasa essa citação indireta, que diz a mesma coisa. Então, vou vir aqui, selecionando essa citação, e aí a gente tem aqui também canabidiol. Continuo digitando um terceiro trabalho, e aí nesse caso bugou. Tá? Eu queria que desse certo, mas ele não deu não. Vou dar um refresh e ele acabou não resolvendo não. Deixa eu ver aqui, adicionar. Vou tentar mais uma vez aqui, pegar um outro trabalho qualquer e ver. Nesse caso, ele realmente bugou essa É que você colocou referência. 2 vezes o mesmo, Pedro. Era o mesmo, mas ele não deveria fazer isso, não, viu? Vamos lá, então. Ó. Vou pegar esse aqui, vou pegar um outro aqui, vou dar bastante para pegar bem de lá de baixo mesmo. De preferência, ele deveria perceber que é aquilo ali. E, ó, vou colocar ainda... Bom, vou colocar esse aqui.
que eu acho que eu não peguei. Então, ó, tem 3 agora, 3, realmente 3. E ó que legal, pessoal. Ele identificou primeiro que esse primeiro que eu utilizei é exatamente o mesmo trabalho que eu já citei aqui anteriormente. O trabalho 3 nem é mencionado aqui com vírgula, porque tem um intervalo. Então ele falou, olha, de 2 a 4. Tá? Eu não tenho que saber desse detalhe, vocês não têm que saber, o Zotero faz isso por vocês. E aí, a qualquer momento, tá? Eu vou fazer isso agora, mas a qualquer momento eu poderia já ter definido isso aqui e dizer, olha, isso aqui é a introdução, e lá no final a gente vai ter a nossa lista de referências. Então, vou simplesmente adicionar aqui agora a nossa bibliografia usando esse outro botão, que quer dizer adicionar, editar bibliography, que é a nossa lista de referências. Então, está aqui já contido as 4 referências que a gente usou até esse momento. Ah, o que é que acontece se o autor, se o professor me pedir para fazer aqui uma nova referência embasando melhor, nova referência ou barra citação, né? Nova referência embasando melhor um pensamento X, né? E aí você tem que colocar isso aqui em cima porque ele pediu para você já colocar lá no começo. Poxa, vou ter que mudar todos esses números aqui? Não, tá? O Zotero vai fazer isso sozinho. Então eu venho aqui e vou colocar um outro, o alienista. Olha, começa falando sobre o alienista, tá? E aí tenho aqui Assis. Automaticamente ele já assume a posição 1, né? Esses outros, por sua vez, a posição 2, 3, 3 a 5 e por aí vai. E além do que, também já está aqui contido a nossa referência nova, tá bom? Então fica dessa forma aqui. Finalmente, tá? A gente pode só ainda considerar que a gente já tem uma série de citações que a gente fez, lembre-se, numa nota isolada. Eu poderia trazer aquelas citações a partir de notas individuais, notas ligadas ali com uma única citação a um documento X. Não é o caso, eu vou trazer um conjunto todo de citações usando agora a função insert note, trazendo o quê? Aquela nota isolada. Tá? Eu tenho uma série de outras notas, ó, trabalho de C e por aí vai. Algumas que estão contidas num único documento, tá? Que pode ter uma única citação, mas no nosso caso aqui, eu vou pegar uma nota completa para trabalhar melhor esse texto aqui dentro. Olha que legal, pessoal. Ele já sabe que essa daqui é a nossa citação número 6. Tá? Tem um texto aqui que eu anotei lá manualmente, no meio deles. Essa daqui é a nossa citação número 7. Essa outra aqui ainda, que foi um destaque de texto que eu fiz, ele até, porque eu estou com um plugin lá de tradução, ele já fez até a tradução para mim. Então bastaria, de certa forma, bastaria modo de dizer, tá? Que a gente substituísse, né, grosso modo, substituísse isso aqui, dizendo, eu vou fazer uma citação desse trabalho aí em português, né? Li o autor, mas deveria, ou poderia, tá? Não quer dizer que seja obrigatório, mas poderia simplesmente vir aqui também e falar, olha, eu vou mexer nisso aqui, vou fazer a minha leitura, agora a minha leitura a partir desse trecho do autor, não é necessário que eu faça uma citação direta nesse caso, né? Porque tem todas as normas, tem toda a regra também de apresentação. Então, mais de 3 linhas, usando uma citação direta, tem que estar em recuo, tem que estar em fonte com outro destaque, tá? Então, normalmente uma fonte menor do que esse texto aqui. Aí é mais uma norma relacionada à apresentação de citações, tá? E formatação de trabalho acadêmico. E, finalmente, aqui embaixo, ó que bonita e com bela resolução, também aquela última imagem que a gente trouxe. Todas essas notas que a gente fez lá já estão devidamente referenciadas aqui. Então, notem, agora a gente já tem até 7 referências aqui, que é o total de citações aqui, de trabalhos citados nesse contexto.
Tá? Se vocês disserem, Pedro, mas eu estou fazendo iniciação científica, e aí o pessoal lá do PIBIC falou que a gente, na hora de mandar o pôster lá, ou o resumo, eles preferem que a gente mande não dessa forma aqui. E aí o orientador te pediu, tá? Eles aceitam lá que seja dessa forma. Mas o orientador falou, não vamos nem discutir, manda aí em outro formato. Tá? Basta que a gente venha aqui, documentos, preferências do documento, e aí a gente localiza ou não a BNT, não tem aqui, não tem problema, eu venho gerenciar estilo, novamente ele acabou abrindo aqui do lado, venho aqui obter mais estilos e digito aqui ABNT e pego essa segunda opção aqui, que é uma opção não de nota, tá? Essa daqui gera nota de rodapé, então eu quero essa daqui segunda, dou um OK, venho aqui novamente, dou preferências do documento, e aí eu tenho aqui a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e altero com um clique todas as nossas citações. Então, Assis 2012, Miura e outros aí 2018, um outro nome aqui bastante estranho, 2020, e por aí vai, 2014. E feito isso, pessoal, vale dizer, automaticamente a nossa lista de referências, seguindo a norma ABNT, passa a ser, primeiro, apresentada em ordem alfabética e não mais em ordem de entrada no texto. Então, veja, agora esse autor aqui é o primeiro a ser exibido, uma vez que a gente está usando lá citação autor-data. Tá? Ah, ô Pedro, e como é que ficou essa questão aqui do alienista, que está todo quebrado? É só eu vir aqui e editar o número aqui direto? Não, a gente sempre faz isso dentro do Zotero mesmo. Então eu tenho aqui esse carinha, tenho agora lá, finalmente voltou a funcionar. Vamos supor que fosse então São Paulo e que a editora. Agora parou de funcionar de novo, ele está funcionando em doses pequenas, tá? Então eu tenho que depois vir aqui e colocar a editora também, tá? Então está meio bugado nesse momento essa instalação. Logo deve aparecer alguma atualização que corrige essas coisas aqui, ou é só na minha máquina. De qualquer maneira, ó, já adicionei aqui o lugar, né? Volto lá dentro do meu Word e aí dou um refresh. Tá vendo? São Paulo, por exemplo, já está aqui. Então falta pouco aí para eu adicionar só o ano, ou a editora e o ano também, que está pendente de aparecer aqui. Tá? A mesma coisa vale para qualquer outra referência, então você nunca edita, tá, diretamente nenhuma dessas partes, manualmente, né? Essas partes cinzas aqui, quando a gente seleciona, ficam cinzas, porque elas são a conexão do seu trabalho com o Zotero e com automaticamente citação e referência aqui embaixo. Tá bom? É isso, pessoal. Dúvidas? Acho que a gente já deu até o tempo aí, né? Talvez eu tenha até excedido um pouquinho o que estava planejado, pelo menos 1 hora aí. Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade agora, se não, é isso. Bom, tá todo mundo quietinho, Pedro, mas eu queria só... Olha, eu aparecendo duplicado aqui. Eu queria agradecer novamente, né? Foi excelente. E se eu tava com alguma preguiça de começar a fazer isso, agora, né, não tenho por que não fazer, porque eu tô pensando quanto me economiza de tempo que eu tô apanhando na minha tese aqui, enfiando referência, sabe? Eu podia estar só apertando o botãozinho, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um negócio sensacional, especialmente quando você vai mandar para revista, né? Você vai... eu tava até contando pro Pedro, vocês não viram isso, né? Porque era quando era só mato, né? Não tinha Zotero e tal. Mas eu ainda faço a moda antiga, né? Na verdade, antigamente ainda era pior, eu imprimia o artigo, aí eu anotava no artigo, às vezes eu fazia um resumo à mão, e depois eu passava e ia pegando as anotações, né? Aí depois eu melhorei um pouquinho, comecei a fazer tabela no Excel. E agora Uhum. eu faço no iPad, né? E anoto e tal, e vou colocando. Mas com o Zotero, putz, vai ser, né? Eu só preciso agora transferir minha biblioteca inteira para o Zotero, mas vai ser muito mais fácil, né? E quando você vai publicar, que eu costumava fazer, eu comecei disso, né? Eu costumava fazer como a BNT para eu me achar depois, né? E se você fica apanhando nos Isso. números, você vai adicionar alguém,
Aí você tem que mudar o número de todo mundo. Então eu fazia sempre com a BNT, e aí depois eu convertia para Vancouver no final, assim, quando falou, beleza, agora vamos mandar para a revista. Aí eu mandava para Vancouver. E senão você tinha muito trabalho para ficar. Muito, é isso, tá? Especialmente quem está fazendo uma dissertação, uma tese, e tem aquela etapa da qualificação, por exemplo, é lotado de ocorrências do pessoal dizer, da banca dizer lá, ó, adicione e melhore o referencial teórico sobre esse tema. Poxa, mas esse tema está lá no primeiro parágrafo da introdução, ou está no meio. Você vai se perder todo se você fizer manualmente e numericamente. Tá? Aqui no Zotero você viu que é possível, se quiser ainda, se desejar, fazer todo o trabalho em ABNT para você ir fixando os autores e lembrando, né? Porque senão fica só numérico e a referência lá embaixo. Então você pode fazer também todo em autor data, para ir olhando, para lembrando, opa, esse aqui é o Almeida, opa, esse aqui é o Cury, opa, esse aqui é o João, não sei o quê. E aí você tem facilidade de ir visualizando os documentos que você está citando, né? Chega só no final também, altera lá. Vai mandar para uma revista A, B ou C, eles vão dizer, olha, aqui é Vancouver, olha, aqui é a BNT. Poxa, um clique resolve. Um clique você resolve já e altera o modelo de citação e referência que aquela revista pede. Né? Então, facilita muito o processo. Além do que, aquelas opções ali de nota e de exportação de nota direto para dentro do documento também são muito úteis, né? Para você já ir agrupando ideias de documentos diferentes e concentrando, centralizando elas numa área ali, já com a devida referência também, né, dentro. Então você consegue depois trazer para cá sem trauma de falar, poxa, mas de onde eu tirei essa ideia mesmo? Né? Então é isso. Ninguém mais tem dúvidas, pessoal? Os alunos são de que ano? Estão em que série? A Aqui maioria acho que deles... é Pode do falar. segundo e terceiro. E tem gente do primeiro também aqui. Legal. Tá? Então, pelo menos para Todo mundo iniciação fazendo primeiro. científica, né, para iniciação científica, vocês podem utilizar isso aqui, aquilo de se buscar, por exemplo, a referência, né, exportar uma referência direto do busca integrada para o Zotero também serve até para as atividades de tutoria, né, em que você vai lá fazer um fechamento, alguma coisa assim, e o professor fala, mas de onde você tirou isso? Então já leva também a referência, já fácil, para dentro de um documento, né? Sim, Pedro. Nossa, facilitou muito. Às vezes a gente complica, que nem o professor Davi ou David falou, a gente complica muito na cabeça o Zotero e acha que é um bicho de sete cabeças. E quando a gente vai ver, não, o bicho de sete cabeças é o que a gente está tentando fazer na mão, né? Para tentar resolver. Exatamente, é fazer na mão. Depois fazer na mão é loucura. Porque vocês viram, muda de Vancouver, muda de uma norma para outra. A estrutura da referência ela é semelhante, os metadados são semelhantes, o que vai lá. Só que assim, a BNT apresenta autor, o sobrenome do autor em caixa alta, tudo em maiúsculo. Vancouver não. A pontuação muda tudo. Às vezes a ordenação da apresentação dos metadados, você pega a APA, que é de psiquiatria, a norma específica da Academia Norte-Americana de Psiquiatria. Ao invés do ano ir lá no final, ele vai logo depois do autor. Então, essas coisas ninguém merece ter que ficar guardando isso. Você pega a BNT, se é título de livro, o destaque fica no título do livro. Você está citando um artigo de revista, você pensa logo, título do artigo, vou destacar. Não, no caso de um artigo, o que fica em destaque é o título da revista. Então, poxa, né, a ideia é que vocês consigam juntar documentos e se dedicar à leitura, e à escrita, né, e não a ficar aprendendo norma, porque nem eu mesmo, nem eu. Se o pessoal vem me perguntar a norma, eu falo, não, usa o Zotero. Zotero, não vou fazer, não sei não. Eu posso te dar a norma, eu tenho a norma bruta aqui, ela é purona, a norma BNT, se você quiser, a gente tem guias, tudo mais. Mas não vale a pena, né? Você vai fazer uma referência só? Se for uma referência só, tudo bem, faz manualmente. Agora, se for usar durante o curso todo, né, melhor já ir aprendendo a utilizar. Eu lembro que eu fazia isso tudo manualmente, Pedro, e aí depois, quando acabava, eu mandava para a Cris. Ô, Cris, dá uma revisada para mim.
Eram outros tempos, né? A demanda era menor também, a gente só atendia Sorocaba. Hoje, atendendo remotamente, a gente atende todos os cursos. E aí, o que começa a acontecer? A gente atende gente da medicina, como atende doutorando de psicologia clínica, como atende direito. Aí, cada um vai usar a sua norma diferente. A gente não fica, não pega documento na mão para ficar verificando referência. Eu falo, olha, se você quiser, você agenda um horário conosco e aí a gente te mostra os recursos que você tem para fazer a sua referência de maneira mais organizada. Se você quiser fazer na mão, tem norma, tá aqui, a norma é essa, você tem que seguir essa estrutura, se é a ABNT. Mas a gente não vai pegar as suas 50 referências e ficar revisando uma por uma, dizendo, ó, aqui faltou editora, aqui faltou local de publicação, aqui faltou volume, número e ano desse artigo, né? Essas coisas. Então, se dá para fazer, né, usando uma ferramenta que otimiza isso, a ideia é mais que a gente dedique uma parte do nosso tempo ensinando a usar, né, essas ferramentas. E aí, tem dúvida? Passe pela biblioteca. Ó, fiz, mas não estou conseguindo, não sei como é que gerava a lista de referências. Ou mesmo até outras funções, viu, pessoal? Então, o Zotero basicamente ele é um canivete suíço ali. Se a gente tiver interesse, por exemplo, né, vamos supor que eu queira fazer uma revisão sistemática, ou uma revisão, né, mais extensa, e que eu tenha usado aquelas funções de importação, de exportação lá das bases de dados, PubMed. E aí eu falo, olha, o professor falou que eu tenho que fazer um levantamento no PubMed, no Embase e na Lilacs, na BVS. E aí você tem lá 300, 400, 1000 referências. Você pode exportar tudo isso para dentro, se você quiser, tá? Exportar tudo isso para dentro do Zotero e usar funções de organização, às vezes que eu nem destaquei ali, mas assim, funções de usar tags, tá? Para identificar etiquetas ali de identificação de cada um desses artigos. Então, seria possível, por exemplo, você fazer uma atividade de categorização de cada um desses artigos, dizendo, olha, NA não atende critério de inclusão e atende critério, né, de inclusão, ACI atende critério de inclusão. E aí você já vai triando todos esses materiais, baseando-se no idioma, baseando-se no ano de publicação, filtrando, ordenando ali, né, só por ano de ordenação, de publicação, usando funções ali de deduplicar dados, tá? Então, isso é importante quando você faz essa coleta, né? Três levantamentos, um em cada base de dados, e aí você começa a perceber que o artigo que está na base A, ele também está indexado na base B ou na base C. Então, você tem dentro do Zotero uma opção ali de selecionar e dizer, olha, procure referências duplicadas aqui para mim. E aí você já exclui facilmente elas também. Se quiser, também tem funções de exportação. Fala, olha, vou exportar tudo isso aqui agora em CSV, porque eu vou fazer uns gráficos lá no Excel. Então, você exporta em formato CSV e leva para dentro do Excel. Então, tem outros diversos, né? Existem outras diversas ferramentas, softwares do tipo gerenciador de referência, uma que ainda deve ser, que muitos alunos ainda falam aí aqui dentro da faculdade, é o Mendeley, tá? Mas que a gente mesmo optou em ensinar mais no passado e em estimular o uso, porque era fácil, era bastante completa, mas o Zotero sempre foi assim um queridinho nosso, porque ele é muito completo. Então, mesmo que tenha uma interface talvez menos visual, assim, rica, né, menos moderna, ainda assim, todas as funções que ele oferece são hoje muito superiores à do Mendeley. E aí a gente optou em voltar, desde que eles lançaram aquelas funções de anotação e de leitura de PDF dentro do próprio software, a gente optou em voltar a ensinar a usar o Zotero, porque ele é bem mais completo. Não, sensacional. Essa dica da revisão sistemática aí, putz, porque depois que você se perde, quando você quando você muda qualquer coisa da revisão, você fala, putz, onde que eu adiciono isso aqui? Aí duplicou, não duplicou, então você perde esses dados, fica uma bagunça. Então é isso, dá para utilizar o Zotero, inclusive para essa atividade já de organização dessas referências, né?
Bom, professora, acho que a gente vai encerrar aqui, deixar o senhor descansar, né? Tá desde cedo aí, mas muito obrigada. Tenho certeza que a aula foi muito boa para todo mundo que estava presente e vai ser também para todo mundo que vê a gravação. Então, muito obrigada mesmo. Então tá joia, pessoal. Agradeço, tá aí, estou à disposição. Vocês podem agendar lá com a biblioteca para seguir aprendendo aí essa ferramenta e outras ferramentas, busca em base de dados e por aí vai. Tá bom? Professor Davi, um abraço, uma boa noite para vocês todos, pessoal. Um Obrigada, abraço, Pedro. Pedro. Boa Muito noite. obrigado novamente. Até logo. Obrigada, Tchau, tchau. Descanso. professor. Tchau, tchau. Obrigada, David. Muito obrigada.